Hoje, quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025, celebramos a 30ª semana do Tempo Comum. Somos gratos a Deus pela salvação que Ele oferece a todos. Celebrando a Eucaristia, somos chamados a entrar pela porta estreita que nos conduz à prática da justiça e do amor fraterno. Iniciemos a nossa celebração eucarística cantando. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvores, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor do seu Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, nós queremos receber de modo especial aqueles que vivenciam conosco, peregrinando aqui no Santuário da Vida, cidade de Mendonça. Cadê quem está vendo? Muito bem-vindos, Deus abençoe. E também celebrar com muito carinho o aniversário de casamento do seu Juscelino e da dona Wanda, que também está aniversariando hoje. Parabéns, Deus abençoe a vida, o matrimônio, a vida da Wanda e o matrimônio dos dois oferecidos nesse altar hoje. Deus abençoe. Também a gente reza na saudade do Padre José Américo Alves, da Maria Paz, do João Souza, do Paulo Sérgio Cavalcante e da Tatiane Cavalcante. Bem como, é claro, todas as intenções que a gente traz para o nosso momento de graça, a missa, que é esse lugar de fato que nós temos a oportunidade de encontrar-nos com o Senhor. Mas é importante a gente ter noção de que, por vezes, a gente não se deixa moldar pelo Espírito Santo. Esse edifício espiritual que somos todos nós é moldado pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo. Portanto, no instante em silêncio, podemos cada um de nós inclinarmos nossas cabeças, inclusive você que está em casa nesse momento, também fazer a sua revisão de vida nesse dia, sobretudo pelos momentos que não nos permitimos aprender com a luz do Espírito Santo. Assim, querendo ser guiados por essa força, vamos antes implorar o perdão do Senhor cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade. Piedade
Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Queremos colocar também cada filho e filha de São José, no qual nós lembramos nessa missa votiva de todas as quartas-feiras, ao nosso grande protetor, patrono da Igreja e da Sagrada Família, São José. Todas as pessoas que não apenas pedem as nossas orações, mas colaboram para essa transmissão da missa, também para a novena dos filhos e filhas de São José. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, para merecermos alcançar o que prometeis. Fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Sentados então, vamos comungar a palavra do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. É aquele que penetra o íntimo dos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus completou com seu amor desde sempre, a estes Ele predestinou a ser conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que os chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, eu confiei na vossa graça. Senhor, eu confiei na vossa graça. Olhai, Senhor meu Deus, e respondei-me. Não deixeis que se me apague a luz dos olhos. E
se fechem pela morte adormecidos, que o inimigo não me diga eu triunfei, nem exulte o opressor por minha queda. Senhor, eu confiei na vossa graça, uma vez que eu confiei no vosso amor, meu coração por vosso auxílio rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Senhor, eu confiei na vossa graça. A fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Papa Leão lança um documento sobre a educação, falando justamente da importância de que as nossas comunidades cristãs sejam lugares em que a educação evidentemente aconteça. Durante muitos séculos, mas muitos mesmos, pelo menos desde o século VI, VII, com São Bento e Santa Escolástica, irmãos gêmeos,
São Bento, não é, fundador, o refundador, não é, da mística monástica e escolástica no ramo feminino, eles trouxeram para nós a excelência da educação. Quando eles fundaram o primeiro monastério no Monte Cassino, que fica bem no centro da Itália, um lugar, aliás, de muitas batalhas na Segunda Guerra, eles trouxeram parte daquilo que havia sobrado na primeira biblioteca do mundo, assim ordenada, que era a Biblioteca de Alexandria, trazendo todo aquele conhecimento para a Europa. Inclusive, eles são patronos também da Europa e, sobretudo, da educação inclusiva, de uma educação que promove, através dos valores e, sobretudo, dos bens espirituais, uma educação também para a cidadania, para a vida. Não obstante, nós estamos cada vez mais diante de dilemas que nos obrigam a colocar a palavra de Deus diante das nossas vidas, mas também diante da sociedade. Então, nós esquecemos da importância da educação na fé, que é uma educação que ela não se dá de modo verbal somente, como formalmente a gente vai e aprende matemática. A educação na fé é, na verdade, a educação dos valores. E valores a gente aprende imitando quem faz esses valores. Muitas vezes nós pensamos que a educação verbal com uma criança, olha, não faça isso, é tão importante ou mais importante do que não fazer aquilo que a criança, ou tentar entender que aquilo não é próprio da idade dela. Então é muito importante essa reflexão, porque nós devemos crescer no Espírito Santo. Um cristão não se forja no dia do batismo, na graça do batismo. É a graça do batismo continuada é que forja um cristão verdadeiro. Por isso nós, sacerdotes, indagamos pais e padrinhos para que eles assumam o compromisso de serem testemunhas para aquela criança que está sendo batizada e fazê-las crescerem na experiência de fé. Mas repito, não só numa experiência de livro, não só numa experiência de ritos, mas numa experiência de renúncia, de amor, quando o nosso testemunho fala mais do que 1000 palavras. E a educação no Espírito Santo, que vai falar um pouco de São Paulo nessa primeira leitura, é o próprio Espírito de interceder por nós, porque aquele que penetra no íntimo dos nossos corações sabe a intenção do Espírito, e o Espírito reza por nós porque nós não sabemos o que pedir. Então São Paulo está dizendo, olha, quando alguém não sabe o que pedir, recorre ao Espírito, e o Espírito pede por nós. A gente, por exemplo, não aprende a comer brócolis desde pequeno, mas também a gente aprende a gostar do brócolis quando ele passa a ser uma opção na nossa mesa, independente de eu, Padre Márcio Tadeu, mesmo comendo brócolis, não gostar de brócolis, até hoje. Mas aprendi a comer brócolis. E hoje a gente vê que é importante. Tem gente que ama brócolis, não é verdade? Porque um dia isso foi colocado para nós. E foi colocado que era importante se alimentar daquilo, que aquilo trazia de algum modo saúde, que era importante se alimentar. Mas hoje nós não ensinamos essa importância. É triste a gente viver um momento em que, por exemplo, os pais obrigam as crianças a fazerem a catequese. Só que não são eles que acompanham elas, por exemplo, na missa. Aí a gente que é pároco fica se perguntando, por que será que um pai quer que uma criança faça a primeira Eucaristia, seja crismada, se ele minimamente não a acompanha numa missa dominical, que tanto para ele é obrigatória, e para a criança vai passar a ser quando ela der esses passos.
Se é pelo exemplo que nós aprendemos quem é Jesus Cristo, porque Ele se mostrou e se revelou a cada um de nós, é também pelo exemplo da fé que nós formamos uma nova sociedade. Uma sociedade de fato baseada em bons preceitos. Uma sociedade realmente baseada em verdadeiros valores. A gente tem um caso recente de ontem, quando com força, afinal a democracia dá às polícias a força da violência, se invade comunidades, se assassinam milhares de pessoas, muitas vezes na legítima defesa, que eu não vou fazer juízo de mérito disso que aconteceu, porque a isso cabe à justiça, saber o tanto da força e aos homens que para isso são designados. Mas por que a gente vê, por exemplo, uma comunidade de pessoas honestas, uma comunidade de gente que desce do morro, toma um ônibus, fica 2 horas no ônibus, vai trabalhar, volta para o morro e defende essas pessoas que são criminosos e que têm que responder à justiça, porque eles são um exemplo de bondade, eles são um exemplo do Estado que falta. Eles muitas vezes pagam um médico, pagam uma cirurgia. E a melhor maneira da gente deseducar na fé é justamente quem nos engana trazer coisas boas e nos dar coisas boas. E esse problema a gente não está discutindo, que é um problema muito maior, que é a ausência total do Estado. Eu trabalhei 2 anos na pastoral carcerária. O Estado não tem capacidade de chegar até o criminoso e lhe dar o mínimo: uma toalha para ele se banhar, um sabonete para ele tomar banho. Aí as facções vêm, dão sabonete, dão pasta de dente, dão tudo. E a pessoa fica com uma dívida de obrigação. E não é diferente com o diabo. Porque o diabo chega nas nossas vidas dizendo assim: eu sou bonzinho, viu o que você consegue comigo? Olha o que eu te dou. Mas na hora ele cobra a nossa alma. E é por isso tão importante a nossa educação no Espírito e assumirmos uma atitude de evangelização. Porque se como igreja nós ensinarmos também os valores cristãos, amados, pode ser pobre, rico, pode ser de classe média, alguém que aprendeu o valor da honestidade não vai ser desonesto. Alguém que aprendeu o valor da vida não vai entrar em drogadição e nem vai deixar-se ser porque é menor de idade, ser um aviãozinho que leva a droga, porque não tem um tênis. E o traficante dá um tênis para aquela criança de 11, 12 anos, cuja justiça não pode prendê-la, os pais não conseguem controlá-la porque estão trabalhando, mas ela é enganada. E assim o diabo também nos engana. O diabo nos engana com um prazer momentâneo. O diabo nos engana achando que aqui na vida é a única coisa que existe. O diabo nos engana falando para a gente que a gente não tem mais solução, ou que os nossos problemas não têm solução. Vejam, a pedagogia é a mesma. E a pergunta que nós fazemos a nós mesmos hoje deveria ser essa a pergunta: se de fato nós seremos aqueles que serão reconhecidos por Deus por terem feito um trabalho efetivo. Ninguém aqui está pedindo para nenhum de nós mudar o mundo, mas está pedindo para mudar a si mesmo e pelo menos colaborar para quem está em volta. Porque se Jesus não reconhece quem Ele batizou, por quem Ele morreu, é porque nós de fato não queremos parecer com Ele, porque nossas atitudes não querem parecer com as dele.
Então, quanto igreja, a gente pode discutir, a gente pode pensar diferente, graças a Deus, podemos pensar diferente, mas nós não podemos deixar de lado uma vida evidentemente cristã. Porque senão a gente vai ter que criar muros em vez de pontes, como a palavra de Deus indiretamente fala isso, sempre. Então, para nos proteger, a gente vai ter que criar muros cada vez mais altos, câmeras cada vez mais potentes. Mas a gente sabe que nem isso dá conta. O museu mais bem cuidado do mundo, Zé, foi invadido esses dias, na França, pela janela. Coisa de filme, vai virar um filme já já. De joias que não podem ser vendidas, porque qualquer um que vender aquelas joias vai saber, ou seja, pela vaidade de alguém que queira possuí-las e nem vender consegue, pelo simples ato de ter e dizer: ó, eu sou dono da coroa da rainha tal, do ano tal, do século tal na França. Entendam o que é valor. Entende como nós estamos vivendo um momento em que a sociedade, mesmo depois de 2000 anos de nosso Senhor Jesus Cristo ter se encarnado entre nós, não vive o valor do Evangelho. E nós que prometemos educar nossos filhos na fé, e os filhos daqueles que estão na rua, porque senão eles vão entrar em casa. Se a gente não evangelizar o mundo, com quem seu neto vai casar? Com quem seu bisneto vai casar, se a gente não levar os valores? E cada vez mais eu vejo pais, avós, bisavós sofrendo. Falar: ó padre, está vendo? Meus filhos estão naquela religião. Por quê? Ah, a minha nora. Ah, o meu genro. Quando a gente pensa que o problema é muito fácil de resolver, porque na vida a gente sempre pensa isso, a gente vive ouvindo: é só fazer isso que assim acontece. Nós esquecemos que não é só assim que acontece. E se você deu muitos valores para a sua família, se você de fato trouxe a tradição cristã para a sua casa, graças a Deus, mas será que você levou para fora também, para que quando os seus filhos, seus netos saírem pelo mundo, se apaixonarem por uma mulher, por um homem, para se casarem diante de Deus, será que eles terão os mesmos valores que os seus estão levando? Será que eles aprenderam também a trazer para a fé? Porque pois, muitas vezes isso acontece, a levar a fé antes de assumir um compromisso maior? Ou será que nós estamos entregando nossos filhos, netos, para um mundo que não foi evangelizado, que portanto não tem os nossos valores? E a gente se preocupa muito, se preocupa demais, para que eles não deixem de ser salvos. Porque a gente não batiza nenhum neto para ser próspero, nenhum filho para ser próspero. Nós não batizamos ninguém para ter saúde, porque a gente não considera uma bênção para essas coisas. Nós abençoamos nossos filhos no batismo com um compromisso, primeiro nosso, de educá-los na fé, para que depois eles assumam na crisma a sua vida cristã. Por isso, em todos os dias, a gente tem que pedir a graça do Espírito Santo. Sem ela, nós não conseguimos nem nos educar na fé e nem convencer as pessoas dessa importância. E aí a gente vai ficar vendo cenas como tem acontecido, não só aqui, mas no resto do mundo. Num país como o nosso, que a gente fala: não, o nosso país, ele é manso, né? Não, a gente mata 60 mil pessoas com arma de fogo todos os dias. Ou arma branca, todos os dias não, durante um ano, durante 365 dias. A gente permite que o trânsito mate outras 60 mil pessoas. A violência do trânsito mata. Então, são 120 mil pessoas que morrem por ano, que não deveriam morrer.
porque morrem de violência ou morrem com a violência do trânsito. Então, há muito o que fazer. Há muitas comunidades que a gente tem que subir. Há muito de nós que temos o mínimo de consciência cristã de realizar, e aí eu digo de novo, realizar a fé que nós professamos em atitudes, porque senão o Senhor vai olhar para nós depois de ter fechado a porta, a gente vai bater e vai dizer: o Senhor esteve conosco, e Ele vai nos dizer: desculpa, mas eu não me reconheço em vocês. Vocês não foram a minha imagem, nem tampouco semelhantes comigo. Eu não me reconheço em vocês. E se eu não me reconheço em vocês, é porque vocês passaram uma vida sem mim. E eu vou dizer, eu tenho medo desse dia. E eu espero ser reconhecido minimamente para entrar no purgatório, para purgar meus pecados e para alcançar a glória que nos é prometida e que foi paga um valor muito caro, a vida do próprio Cristo na cruz. Amados, é muito importante que a gente vivencie esses momentos de dificuldade, de solidariedade, não é? Especialmente com as famílias dessas pessoas. Nenhum pai, nenhuma mãe é culpado por um filho ser um desviado, por não seguir os caminhos do Senhor. Então a gente se solidariza com cada pai e cada mãe, mas sobretudo a gente deve assumir a responsabilidade de mudar o mundo. E se a gente acredita que o nosso Deus é o Senhor do universo, que o seu Espírito Santo venha nos ajudar a mudar o que é necessário. E um mundo muda não com grandes coisas. Um mundo muda não é a gente votando em X ou em Y. Um mundo muda quando o nosso coração nos impulsiona a agir como Cristo, a ser semelhantes a eles, a deixar-nos educar pelo Espírito Santo e colher os resultados dessa missão que é tão importante em todos os dias, mas principalmente nos nossos, porque estes foram os dias que o Senhor nos chamou a viver e nos chamou a evangelizar e nos chamou de discípulos e missionários e exigiu que nós fôssemos sua imagem e semelhança para o mundo. Que o Espírito Santo venha sobre nós e que o Brasil possa ser um país de paz, esta terra de Santa Cruz de fato possa ser abençoada pelo sangue de Cristo, lavada em seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve essa nossa prece, põe sangue novo nas veias da sua igreja. Falta pão porque falta trigo, falta trigo porque não semeiam, e faltam semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Falta fé porque não se ouve, não se ouve porque não se fala, e falta esse jeito novo de levar luz e de profetizar. Poucos os operários.
Orai, amados irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Olhai benigno, nós os pedimos, Senhor, os dons que vos apresentamos, e nossa celebração seja antes de tudo para a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que se fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e dos santos todos para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Ó Pai, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para os céus e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão e vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordando ao Pai nesse momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo, o Papa Leão, ser bem firme na fé e na caridade. E Antônio Vilar, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna com Maria, Mãe de Deus e da igreja, os apóstolos e todos que nesta vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamasses para outra vida. Acolhei-os junto a vós bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dará luz
E a todos nós aqui reunidos, que somos um povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós, em oferta de suave perfume. Felizes então somos nós, por sermos convidados a esse banquete do Senhor. Ei-lo diante dos nossos olhos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais que um irmão se desviar do caminho por um pedaço de pão e por um pouco de vinho. Eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. De pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida, eu já vi mais que um irmão desiludido da vida, e por não dar do seu pão
erros morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Oremos. Os vossos sacramentos, Senhor, realizem o que significam, a fim de que um dia possamos entrar em plena posse do mistério que agora em ritos celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E eu quero colocar de modo muito especial também, recebi agora a Dona Jacira. Cadê a Dona Jacira? Está aniversariando também. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Tá bom? Vamos então pedir a proteção de São José, voltando-nos para a sua imagem e rezando juntos. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável, que jamais possa dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A oração no final eu acho ela muito bonita nesse sentido, eu deixei até marcada aqui porque é uma atitude de vida. Em plena posse do mistério que agora nós celebramos, fazei que um dia possamos nele entrar. Então, entrar em plena posse do que a gente celebra. O que a gente celebra em cada Eucaristia é a vida de Cristo, a sua entrega, o seu sacrifício, a sua ressurreição. E, portanto, é vida. Então, a missa, ela continua. Justamente porque a bênção é o sentido missionário dessa nossa despedida, dessa nossa dispersão. Mas a gente não vai vazio, jamais. Nós vamos preenchidos pela palavra, sobretudo pelo Deus que se faz alimento a cada um de nós, para que a gente possa transformar o mundo, sem revoluções, mas com o nosso testemunho, porque isso arrasta multidões. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela cuidadosa proteção da Virgem Mãe de Fátima e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma excelente noite, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. São José, nosso Pai do céu, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos.